Na aula de hoje nós vamos falar sobre o relé de 24 volts. Eu nunca tinha usado ele, eu sempre usei o contator auxiliar de 24 volts. Aí recentemente descobri esse aqui, a marca é a Torque, isso é um relé, não é um contator. Eu sempre usei um contator auxiliar de 24 volts nos meus quadros de comando, para acionamento de motor, para irrigação de jardim. E agora nós estamos usando esse aqui. Ele foi indicado por um grupo de alunos do SEAD, é mais barato. Eu sempre tive a desconfiança de que ele era pouco resistente, dá muito problema, porque é muito sensível, né? O contator é mais robusto, dá uma sensação de que dura mais, que estraga menos, né? Mas esse aqui, segundo os próprios alunos do SEAD, ele dura bem, não dá muito problema não. E falando logo em SEAD, né? O que é o SEAD? Estou falando de SEAD. Se você não sabe, SEAD é o curso de irrigação automática para jardim. No SEAD nós temos lá dentro, é uma escola na verdade, lá dentro tem 12 cursos. E dentre esses 12 cursos tem um curso que é sobre laboratório de elétrica. Eu falo tudo sobre dimensionar, montar e dar manutenção em quadro de comando elétrico para acionamento de conjunto motobomba, tá bom? Vou deixar a descrição aqui nesse vídeo. Se você tem interesse, aproveita. Se você não me segue aqui no canal do YouTube, já se inscreve, ativa as notificações. E também, se você não me segue lá no Instagram, me segue lá também, Antônio Marques Irriga, ok? Então vamos lá. Vou mostrar como é que liga, porque o princípio é o mesmo. Às vezes gera dúvida, porque os bornes têm posições diferentes, para quem está acostumado a trabalhar com um contator auxiliar, certo? O princípio é o mesmo, o que muda é a posição dos bornes. Então é só entender, não é decorar. Isso que é o problema de decorar. Em elétrica você não decora, você entende. Se você decorou as posições na hora de montar lá o contator auxiliar, na hora que chega o relé, as posições são diferentes. Aí se decora a posição, vai dar errado. Vai dar errado, ok? Então, ó, como aqui é muito pequenininho, não vai dar para focar e para ver direitinho. O que eu fiz? Eu ampliei aqui, ó. Eu representei aqui, desenhei aqui exatamente os bornes que estão aqui. Quantos bornes que são? São 5 bornes. Nós temos 2 em cima e 3 embaixo. Os 2 de cima são as entradas da bobina, os terminais da bobina, A1 e A2. Todo contator, todo relé vai ter bobina. E se tem bobina, tem terminal A1 e A2. Então aqui, ó. Aqui é onde entra a tensão de alimentação desse relé, que no caso a gente trabalha com 24 volts. Por quê? Porque essa peça aqui é que faz a interligação entre o quadro controlador e o quadro de comando elétrico. Aquele quadro lá onde tem disjuntor, contator, relé de sobrecarga, certo? Essa peça aqui, relé 24 volts, tanto ela quanto o contator auxiliar de 24 volts, é a peça que faz a ligação. Ela fica lá dentro do quadro de comando elétrico, né? Mas é ela que recebe o comando de 24 volts desse rapaz aqui e comunica com o quadro de acionamento do motor, ok? Então, esses 2 bornes aqui, ó, eles vão vir de onde? Eles vão vir daqui. Nós vamos ligar aqui, vamos colocar para funcionar, que a função dele é o circuito de comando passar por ele e acionar o contator de potência. Aí, no lugar do contator de potência, vou colocar um sinaleiro, porque fica mais visível, né? Fica mais visual que realmente chegou a energia lá e acionou. Então, daqui a pouquinho nós vamos montá-lo. Mas só para vocês entenderem, vamos lá. Aqui, o A1 e A2 é onde chega o C e o M desse controlador aqui. O C é de comum e o M é de motor. Então, esses 2 fios aqui vão sair aqui e ligar aqui. Pronto. Significa que sempre que eu ligar esse controlador, que é a irrigação, né, que é acionar a irrigação, seja manual, automático, não importa, ele vai mandar 24 volts para cá. Na hora que chegou 24 volts aqui, essa peça aqui vai atracar. Ok? Então, essa é a ligação entre os 2. E aonde que passa agora o circuito de comando, né? Que eu falei que a função dessa peça é um interruptor no circuito de comando dentro do quadro de comando elétrico. Tem uma fase que passa por todo o circuito de comando, passa por todos os interruptores. E um dos interruptores é o relé de 24 volts. Então vai entrar uma fase aqui e vai sair. Por onde que ela vai entrar? Ela vai entrar pelo 11. Tá vendo esse C aqui? Eu não vou falar o que significa esse C, só para não gerar confusão, tá? Mas o fato é que ela entra aqui no meio, ó. Entra aqui no meio. E por onde que ela sai? Ela tem 2 opções de saída. Ou ela vai sair aqui, ou ela vai sair aqui. No caso desse modelo aqui especificamente, que é a Torque que eu falei, né? Ele tem uma opção de saída aqui, que é o 14NO, e aqui ele tem uma opção de saída que é o 12NC. Esse NO e NC, ele já me diz alguma coisa. Tá em inglês, mas é bem sugestivo, né? O NO é normal open, ou seja, normal aberto. E o NC, normal closed, ou seja, normal fechado. Significa que se não chegar a energia aqui, ó, se não chegar aos 24 volts aqui, vindo desse rapaz aqui, esse aqui permanece normal aberto.
Ou seja, a energia que está chegando aqui, ela para, ela não sai por aqui. Mas esse aqui permanece fechado. Ou seja, a fase que entra por aqui está conectado, tá vendo o desenho aqui, ó? Esse desenho é exatamente o desenho que está aqui. Então a fase ela entra por aqui e ela consegue sair por aqui. A partir do momento que esse aqui foi acionado, que mandou os 24 volts para cá, na hora que chega os 24 volts aqui, isso aqui inverte. O que era aberto fecha, o que era fechado abre. Então esse contato aqui, ó, ele vem para cá, ó. Ele fecha aqui. Ou seja, então a fase que inicialmente estava chegando por aqui e saindo por aqui, agora ela entra por aqui e sai por aqui. Certo? Aonde que eu vou ligar? Pensando no acionamento da irrigação, né? O motor está desligado. Eu vou acionar a irrigação, eu quero que o motor ligue. Aonde que eu vou ligar? A saída, né? A saída, porque a entrada é aqui. Tudo bem, é uma fase só. A fase vai entrar aqui. Mas ela vai sair aqui ou sair aqui? Pensando na nossa necessidade. Pensando na situação que eu estou trabalhando com uma irrigação automática para jardim. Na hora que eu ligo esse quadro controlador aqui para acionar a irrigação, ele abre a válvula dos setores, um por um, né? Uma válvula de cada vez, e liga também o conjunto motobomba. Então, aonde que eu vou ligar? Imagina se eu ligar aqui, ó, a saída, né, do circuito de comando. Se eu ligar aqui, a fase vai entrar aqui, vai passar e vai sair. Independente desse aqui, ó, não é isso que eu quero. Eu quero que a fase dê continuidade aqui só na hora que eu ligar a irrigação. Então, onde que eu tenho que ligar a minha fase de saída aqui? Eu tenho que ligar no 14NO, que é um contato normal aberto, open. Aqui está aberto, ó. Inicialmente não tem essa ligação aqui, ó. Então a fase chega aqui e ela fica parada aqui. Quer dizer, ela passa para cá. Se eu não tiver nada ligado aqui, ela fica parada aqui. Eu não tenho nada ligado aqui. No nosso caso, não tem nada, não vai ter nada ligado aqui. Eu não preciso, na hora que o motor está desligado, ter alguma coisa ligada. Pode ser, eu não uso, mas um exemplo, só para você entender. O que eu poderia ligar aqui? Um sinaleiro de motor sinalando. Não sei se existe a palavra, sinalando, pode ser. Que o motor está desligado. Eu poderia trabalhar com 2 sinaleiros. Eu não faço isso, mas só um exemplo de uma aplicação disso aqui. Tem outras aplicações? Sim, mas só um exemplo. Eu poderia ligar um sinaleiro nessa saída aqui, por exemplo, um sinaleiro verde, simbolizando que o motor está desligado. Então, se o sinaleiro está verde, o motor desligado. E poderia ligar no borne de cá outro sinaleiro vermelho, simbolizando motor ligado. Então, de longe, se eu olhar no painel, tá verde? Tá. O que está acontecendo? Motor desligado. Tá vermelho? Tá. Motor ligado. Então, é uma aplicação que eu teria para esse circuito aqui, para esse contato normal aberto e normal fechado. Mas, eu já confesso isso que eu não uso sinaleiro, não trabalho com sinaleiro. Então, o que vai ter ligado aqui? Nada. No meu caso, eu não ligo nada. A minha saída vai estar aqui, ó. Ou seja, o contato aqui está aberto, só vai fechar quando eu ligar a irrigação, mandar os 24 volts para cá, aí isso aqui vai sair daqui e vir para cá. Aí a fase que estava parada aqui, ela vai conseguir passar por aqui, sair aqui e seguir o circuito de comando para acionamento do contator de potência e, consequentemente, acionamento do motor. Beleza? Então, ó, vamos montá-lo. Vamos colocar esses fios aqui, ó. Exatamente esse esquema aqui. O que eu vou ligar aqui, então? Ó? Vou colocar aqui de uma vez. O que vai ligar aqui nesses bordes de cima? Vai ligar o C, que vai vir daqui, comum, e vai ligar o M, que está aqui também. E o que vai entrar aqui? Aqui vai entrar a fase do meu circuito de comando, certo? E o que vai sair aqui? A mesma fase, que vai dar sequência aqui ao circuito de comando. Vamos fazer essa ligação? Muito bem. Só recapitulando o que eu fiz aqui. Esse fio vermelho está saindo do M e está indo lá em cima no A2. Aí, na hora que chegar aqui, não faz diferença se chega no A1 ou no A2. Não tem polaridade, tá? E o azul está saindo aqui do C, de comum, e vindo, no caso, aqui no A1. Ok? São as duas ligações que a gente faz entre esses dois painéis. Isso aqui está simbolizando o contator de potência. O contator de potência, contator tem bobina. Bobina tem os terminais, A1 e A2. Então aqui está simbolizado, nesse fio preto, nesse fio amarelo, os terminais da bobina do contator de potência. O A1, que também tem o A1 e o A2, certo? O A1, eu já vim direto na fase aqui, ó. Eu tirei uma fase ali e já veio direto no A1. Não tem problema não, ele precisa das duas fases para que gere a corrente elétrica, né? Para que haja a corrente elétrica, haja o campo magnético e ele atraque. Então só uma fase já está lá? Já, tem problema não. Ele depende da outra fase chegar aqui, que está simbolizado por esse fio amarelo.
O que aconteceu? Essa fase, ela veio por esse fio aqui também. Então, esses dois fios pretos aqui, ó, estão vindo as duas fases, considerando, por exemplo, que o meu contator é 220 volts e cada fase minha é 127. Então, eu preciso chegar com duas fases naquele contator, tá? Poderia ser um contator 127? Poderia, mas o meu exemplo aqui é um contator 220. Então, o 220 está ele aqui, ó. Uma fase aqui, 127 e 127 volts. Uma fase já foi direto no A1. Ok. A outra fase, ela veio no contator, no relé de 24 volts. Então, ela está parada aqui, ó, no 11, lembra aqui, ó? A fase, ela está parada aqui, ó. Ela não saiu aqui ainda. Só na hora que eu ligar o quadro controlador, é que essa ligação aqui vai ser feita. A princípio, ela está para lá. A princípio, igual eu expliquei, ela está assim, certo? E só na hora que eu acionar o quadro controlador, vai chegar aos 24 volts aqui. Essa ligação vai sair daqui, passar para cá. A fase que está parada aqui vai vir para cá, vai dar continuidade aqui, vai por esse cabo amarelo aqui e vai chegar no nosso contator de potência. Vamos testar? Vamos ligar a irrigação? Então, eu venho aqui na irrigação, manual, teste, e vamos ligar a irrigação. Pronto, ligou. A fase que estava parada aqui, agora ela passou e foi lá. Vou desligar. Na hora que eu desligo, aí o contato fecha aqui de novo, né? Aqui, ó. Na hora que eu desligo a irrigação, o contato que está fechado aqui, ele passa para cá de novo. Significa que essa mesma fase está parada aqui, ó. Então, só para vocês entenderem, ó, se eu fizer uma pontezinha ali e levar lá direto, será que liga? Aqui, ó. Ó, vou ligar aqui, ó, no terminal aqui, simbolizando que é o meu A2 aqui, do meu contator de potência. Ó. Se ela vir, e vou ligar aqui no 12 NC, ó. Pronto, ligou. E não liguei a irrigação, tá vendo? Esse caso aqui é aquele caso que eu falei. Um exemplo seria um sinaleiro indicando que nesse momento o motor está fechado. Eu poderia fazer essa ligação aqui. E do lado de cá teria um outro sinaleiro que simboliza quando o motor está ligado. Uma outra aplicação disso aqui, sabe o que é que você pode usar? Quando você tem um quadro controlador que ele não tem a função nele de fábrica de desativar o MV. Várias situações nós nos deparamos, né? Você tem lá 5 setores na irrigação, no projeto de irrigação. E tem um setor especificamente que ele não precisa ligar a bomba. Ou porque a água já está vindo por gravidade, algum motivo, um jardim vertical, que a água está vindo direto do hidrômetro da rua, não é do sistema de bombeamento. Então você quer usar um painel só, e só que na hora que ligar aquele setor do jardim vertical, eu quero só abrir a válvula. Eu não quero ligar o conjunto motobomba, porque não é dali que está vindo a água. Alguns quadros controladores já têm essa função de fábrica, de desativar a motobomba. Outros não. Dá para contornar? Dá com um rapazinho desse aqui, ó. Quer que eu faça um vídeo só sobre isso? Desativar o MV? Usando isso aqui? Deixa aí nos comentários. Se vocês desejarem e precisarem, eu gravo um vídeo, uma aula só sobre esse assunto, tá? Mas, para essa aula de hoje, é só entender como que eu ligo o relé de 24 volts, substituindo o contator auxiliar de 24 volts. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para o seu dia a dia e até a próxima.